da manutenção do modo de produção da sociedade. Precisa ser assim para que a sociedade continue funcionando. Porque o modo de produção, como traz Marx, é feito sobre a expropriação do homem pelo homem e cria segregações sociais com base nas classes sociais, criando obrigatoriamente uma camada vulnerável na sociedade, que é a classe dominada. Esse tipo de comportamento social fica nítido ao passo que o nosso SUS tem menos de 40 anos e excluía a parcela não elitizada da população. Sendo que, segundo a pirâmide de Maslow, todo ser humano tem necessidades fisiológicas de segurança social, de autoestima e de autorrealização. Diante do capitalismo e o neoliberalismo vigente, fica difícil para a população de baixa renda, imposta pelas condições sociais, atender a essas necessidades, criando desse modo a alienação do trabalhador de que um dia ele irá alcançar o seu equilíbrio das suas necessidades nesse constante fornecimento do capital, que tem como supressumo a sua qualidade de vida. Por isso a Emiko, que é uma pesquisadora das necessidades de saúde, trabalha as necessidades mediante o materialismo histórico dialético e ela atende os pacientes de forma tridimensional, analisando a superestrutura, que é a sociedade que esse indivíduo está envolvida, como esse indivíduo se comporta no dia a dia, que vulnerabilidades ele está exposto e como ele reproduz isso no dia a dia, de que etnia esse indivíduo vem, quantas horas ele trabalha, qual é o seu repertório de vida, quais são as vulnerabilidades que ele está exposto. Essas determinantes sociais vão definir o processo de saúde-doença de cada indivíduo, que vai se diferenciar de um para o outro, porque cada pessoa possui a sua realidade, gerando diferentes níveis de estresse a depender do grupo. A forma como o indivíduo negro adoece é diferente da forma como o indivíduo homossexual e negro vai adoecer, ou como uma mulher vai adoecer vai se diferenciar da forma que um homem adoece. E isso que Liza trouxe e também vocês comentaram, eu gostaria de comentar também que só foi possível a gente ter esse tipo de discussão hoje e ter esse tipo de noção devido ao processo de evolução dos processos de elaboração, de leitura, de técnicas científicas e de métodos terapêuticos. E tudo isso devido à produção do conhecimento científico, que também vem nos últimos anos trazendo a importância de haver uma interdisciplinaridade entre as diversas áreas do conhecimento, entre os diversos profissionais, para que haja um processo realmente de tratamento, de cuidado dessas pessoas que passam por algum tipo de sofrimento mental de forma realmente eficiente. E para evitar também qualquer tipo de situação não eficiente no tratamento como acontecia antigamente. Além do tipo de tratamento não humanizado que existia, que vocês já trouxeram e comentaram aqui, mas também existia bastante mitos, crenças sobre como lidar com pessoas com algum tipo de condição mental, ou também evitar algum tipo de ambiguidade mesmo, né, nesse cuidado com a pessoa que está passando por algum tipo de condição adversa em seu dia a dia, internamente mesmo, com si, e oferecer a ela um tratamento realmente eficaz. No que se refere à saúde mental, muitas vezes impactos de coisas que acontecem no dia a dia podem ser possíveis de serem identificados e cuidados para evitar muitas vezes situações posteriores que não sejam tão boas para o bem-estar daquela pessoa. Um exemplo disso é o fato de que no desenvolvimento do ser humano, os cuidados com a saúde mental é muito importante, até mesmo desde o momento em que há a formação daquele indivíduo na mulher, quando se inicia então o processo de gestação. E como muitas vezes complicações em relação à saúde mental podem ser visíveis desde o início do desenvolvimento do indivíduo, o cenário de cuidados com a saúde mental vem preocupando bastante muitos países, principalmente também aqui no Brasil, devido aos altos índices de muitas questões e problemas nesse assunto, principalmente devido aos altos índices de ansiedade e depressão na população brasileira. Um exemplo de dado muito alarmante em relação ao tema é o fato de que, segundo a organização, a Fundação Oswaldo Cruz, quando a mulher ela passa por um processo de gestação e após o parto, existe um alto índice de depressão entre elas. Cerca de 25% de mães brasileiras elas podem apresentar sintomas de depressão pós-parto.
E também existe outras condições que podem afetar a saúde emocional dela. Um exemplo também bastante conhecido é a condição chamada de baby blues, que é um termo bastante utilizado fora do Brasil para fazer menção a essa condição da mulher, condição emocional, quando ela não está bem, passa por alguns sintomas de mal-estar emocional mesmo após o parto. Bom, e como eu mencionei, o cuidado com a saúde mental, ela deve vir desde o início da formação do indivíduo, quando a mulher ela está ali no processo de gestação. E é um momento, de fato, em que há uma maior sensibilidade a questões e problemas em volta dela. Um exemplo disso são alterações hormonais que podem ocorrer devido a fatores externos, emocionais mesmo, internamente, e podem afetar o desenvolvimento daquele indivíduo que está em formação. E o tipo de problema que isso pode gerar é principalmente devido ao fato de essas alterações hormonais elas desencadearem, exacerbarem predisposições genéticas a transtornos mentais ou até mesmo desencadear eles. Além disso, a influência mental ela também está relacionada às respostas imunológicas e inflamatórias no corpo gestante. Então, todo esse cuidado ele deve ser interdisciplinar, não só abrangendo essas questões sociais, mas também biológicas, pois condições como obesidade, deficiências nutricionais, fatos relacionados ao cotidiano, problemas financeiros, podem também acentuar problemas mentais e no desenvolvimento corporal desse indivíduo. Portanto, uma abordagem integrada é importante para promover um desenvolvimento que perdurará desde o nascimento até a vida adulta, influenciando também a qualidade de vida e também a inserção dessa pessoa na sociedade. Tudo isso pode ser influenciado devido a essas questões emocionais, de saúde mental, que podem sofrer influência a alguma questão que aconteceu no processo de desenvolvimento embrionário. E nesse aspecto, entraria a questão do humor, que simplesmente seria algumas alterações nos seus hormônios. E os seus hormônios estariam simplesmente moldando suas emoções, digamos assim. Como exemplo, hormônios que seriam responsáveis pela tristeza, temos o corticotrofina, o cortisol, o estrogênio, a progesterona e o T4, e entre outros. E uma hora todos nós já fomos bebês, que já choraram, ou seja, esses hormônios já entraram em prática desde o início. Além disso, entra a questão da dopamina, que é o principal hormônio que procuramos no dia após dia, que simplesmente é ela quem faz nos sentir bem. E estudos mostram que você fazer o que gosta e se sentir muito bem traz melhores resultados no trabalho. E o artigo que traz isso, o nome dele ele se chama Mental Health of Nursing Professional International Based Interventions. Chega um dado momento em que esses níveis de hormônios, quando desorganizados, começam a agir no córtex frontal medial, que é a região do nosso cérebro responsável pelas decisões e pelas emoções, e o alto nível de estresse começa a interferir na nossa capacidade de decidir, na nossa capacidade resolutiva. Então, quando desordenados, esses hormônios têm um efeito negativo sobre as decisões dos indivíduos. Nesse sentido, curiosamente, Zapolsky, que é um biólogo norte-americano, traz em sua porção de estudos bibliográficos que as zebras não possuem úlceras, porque elas apenas têm o pico de estresse no momento necessário, ao contrário dos humanos, que passam por episódios estressantes e ruminam, produzem pensamentos, passam por eventos sucessivos de estresse de forma contínua e não tem como fazer um controle específico dos seus hormônios, apenas responder a esse estresse. Diferentemente da zebra, que apenas quando é atacada tem um pico de estresse e passa. Já o ser humano tem picos de estresse que podem se estender, se suceder por dias e dias, chegar a criar doenças físicas. Isso que estamos abordando hoje, pessoal, é algo muito importante a ser discutido, já que os problemas de saúde mental têm se tornado uma questão de saúde pública, considerando a depressão e a ansiedade como o mal do século. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Que é visto como o mal do século.
E com isso, aumentam-se as emergências psiquiátricas que envolvem situações de dependência de substâncias, violência física, suicídio, assassinato e questões sociais e afins. E esse sofrimento mental, ele necessita de uma intervenção imediata, quando a pessoa ela vai estar passando por uma crise aguda de saúde mental, que vai levá-lo à emergência psiquiátrica. Diariamente, os profissionais de saúde que atuam em assistência hospitalar, especialmente em serviços de emergência, se deparam com pacientes agitados ou agressivos, e essa agitação ela pode ser definida como uma atividade motora excessiva. Em geral, a admissão de pacientes agitados ou agressivos na sala de emergência se dá por meio de terceiros, sejam familiares, vizinhos ou pessoas que presenciaram primeiramente este episódio de agitação ou violência, ou ainda até por meio de autoridades policiais ou militares ou corpo de bombeiros que foram acionados para controlar a situação fora do ambiente hospitalar, porque assim, um surto psicótico ele pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar que a pessoa esteja, E dependendo do grau de agitação, esses pacientes eles apresentam um risco para a integridade física, tanto para os profissionais de saúde, como para si mesmo e outros pacientes também. E tão importante quanto focar em diminuir o grau de agitação ou o risco envolvido na situação, existe também a necessidade de coleta de informações para a formulação de hipóteses diagnósticas e o diagnóstico propriamente dito, fechado pelo profissional, A Política Nacional de Atenção às Urgências, que foi criada em 2003, ela tem como objetivo garantir a universalidade, equidade e integralidade, que são princípios do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, no atendimento às urgências. O primeiro contato com o paciente suicida é de extrema importância, porque vai ser a partir dele que se estabelece um vínculo que vai influenciar muito no manejo daquela consulta. O local da anamnese deve ser calmo e seguro, onde haja privacidade. Isso é algo muito importante. Além disso, deve-se retirar desse ambiente qualquer objeto potencialmente perigoso. E é importante reservar tempo e ouvir o paciente atentamente, mostrando empatia e respeito por seus valores, sem fazer julgamentos. Deve-se evitar mostrar espanto ou muita emoção diante do relato daquele paciente. Também, ao contrário da crença popular de que pacientes que desejam cometer suicídio não comunicam sua intenção, de acordo com o autor Sila, 80% das pessoas com pensamento suicida avisam de sua decisão. 50% informam claramente e 40% procuram cuidado médico. E nos preceitos de suporte básico de vida, faz parte que nós ensinemos para a população como lidar nesses casos, como ajudar o outro durante um momento como esse. A partir de diálogo com familiares, dicas de orientações de como salvar, como conter um paciente que passa por um surto psicótico ou que tentou suicídio, como ele deve agir nesses primeiros socorros, ajudar essa pessoa. Essa é uma temática que ainda está em desenvolvimento na sociedade, ainda existem bastante estigmas a serem quebrados nesse sentido. Então foi muito importante fazer essa inter-relação por diferentes óticas, por diferentes áreas, a área biológica, a parte filosófica, a parte social, a parte da estruturação econômica do Estado e como influencia na emoção das pessoas. Porque justamente a saúde mental ela é uma união de diversos fatores, de multifatores, e deve ser analisada de forma multifatorial. Isso traz margem para outras discussões, como as relações de trabalho, como o acesso a medicamentos, como a discussão da própria gravidez em si, da condição da mulher na sociedade, as questões étnicas, a origem da população brasileira de modo geral e a partir de que ponto essa saúde mental deve ser estudada, já que todos os indivíduos não são iguais. Na verdade, nós temos diferenças muito pertinentes no processo histórico e que as necessidades de saúde e as determinantes fazem essa análise, fazem o cuidado baseado nisso. Então a gente fecha esse episódio sabendo que ainda há muito o que se discutir e que diversas áreas complementam. O conhecimento quanto à saúde mental agradece a escuta de vocês e até a próxima.